Olá, terno e batalhador é um apaixonado. Natural de Uruguaiana, o filho do seu Walter e da dona Laci, formado em arte dramática pela URGS. O pai do Magno, da Rosaura, do Jairo, do Camilo e do Tarso, é diretor, ator e produtor teatral, além de ter fundado, na época da ditadura, o Teatro de Arena de Porto Alegre, que é considerado um marco da resistência cultural à ditadura. Hoje teremos uma conversa de peso com Jairo de Andrade. Seja muito bem-vindo, seu Jairo. Oi, não. Jairinho ou Jairão? Porque tem um grande amigo Jairo meu, sou eu, o outro é Jairão, porque é grande, não? Ficou grande aquele rapaz. Né? Então ele é o Jairão. Jairo, prazer te receber aos 80 anos, com essa vitalidade toda e cheio de projetos pela frente. Tem que ser, né? Desde sempre a coisa não foi muito fácil, né? Não, a vida não é fácil, mas a gente tem que aprender a transformar as pequenas vitórias numa grande vitória, para poder resistir. Né? Então eu sou um cara que hoje em dia, por exemplo, que eu tenho uma pequena empresa, né, a gente tem dificuldades imensas. Então a gente antes tem que matar 1 leão por dia. Hoje a gente mata 1 leão por hora. Mas quando termina de matar aquele leão é uma grande vitória, uma grande satisfação. Então enche a gente de adrenalina para poder continuar vivendo e não se preocupar com a idade que tem. Natural de Uruguaiana. De Uruguaiana, sim. E aí veio para Porto Alegre para estudar. Para estudar. Eu terminei o curso científico, né, em Uruguaiana. Eu fiquei 7 anos fora, no segundo ano científico eu fui rodado. Problema de enfrentamento no colégio, um professor, eu sempre fui muito polêmico, e aí naquela época se punia fazendo rodar. Então eu fui isso, e fiquei fora, casei, né, meu primeiro casamento com a Maria Sommer, né, e fiquei 7 anos fora. Mas eu não me conformava de estar fora, eu tinha que continuar estudando, porque eu sempre li muito, né? E para entender melhor eu queria estar vivendo o colégio, e depois a faculdade, enfim, mais conhecimento para enfrentar o mundo. Então, eu depois de 7 anos, terminei o curso científico no Dom Hermeto, lá em Uruguaiana, né? E eu fui da primeira turma do Dom Hermeto, porque não tinha escola pública com científico. Então, foi quando começou, eu tive que esperar o segundo ano para entrar com a turma, né? E aí eu terminei o curso científico e já preparando vestibular automaticamente e fiz vestibular na URGS, mas eu queria ser jornalismo. Por quê? Porque eu sempre tive muita vontade de tornar público do que eu penso e dizer, né? Então eu queria ter um jornal, ou escrever em jornal e tal. E no fim cheguei, passei no curso de jornalismo, vim eu e a Maria, fizemos os dois. A Maria não passou, mas eu passei. Mas o curso de jornalismo era de dia. E eu já tinha 2 filhos. Então eu tinha que trabalhar, e eu sou mecânico de refrigeração, e eu dava assistência técnica para a Springer, lá em Uruguaiana, e me dava com o pessoal da Springer. Então eu vim trabalhar na Springer, mas era de dia e a faculdade era de dia, então não houve forma não tinha como conciliar. Não tinha como conciliar. Aí então eu fui fazer segunda chamada no curso de arte dramática da URGS. E eu fiz... Já tinha um gosto pelo teatro? Bom, eu gostava de declamar, quando eu estava escrevendo alguma coisa para vocês aí, eu me lembrei que eu tinha 5 anos e eu tentei fazer um teatro em cima de uma caixinha, daquela época, porque meus irmãos, nós somos 9, eu era mais velho, então eles ficavam presos ali, eu virei essa caixa, né? E eu já era alfabetizado. E tinha um livro de poemas da minha tia, e eu encontrei uma dramatização e eu queria fazer. Ouviu? Então eu subi em cima da caixa, eu e meu irmão, o Joyce, e caí e deu um rolo em casa muito sério. Então eu lembro disso. Depois no primário, do primeiro grau, tinha uma professora, a dona Celi Lisboa, e que gostava muito de que eu declamasse e tal, então a gente fazia aquelas dramatizações no colégio também. Até isso me valeu, eu fui melhor companheiro
quinto ano primário, não, pelo Rotary Club. E isso eu declamei na reunião do Rotary, e naquela época só tinha no Colégio União, não tinha o ginásio público, só tinha o Colégio União. E aí os rotarianos me deram de presente o ginásio, pagaram para mim uma bolsa para mim, em função do discurso que eu fiz, depois declamei a poesia. Mas na faculdade não teve bolsa? Não, na faculdade, mas na faculdade já era o curso de pagar, não é de graça, não, o curso mas de tinha que pagar a vida desses dois guris. Assim, tinha a sobrevivência, né? Aí, né? Tá, e aí então, quando eu fui para fazer a dramática, porque eu precisava, de início eu não tinha muita intenção de fazer a dramática, mas é que a gente precisava, nós estávamos mal das pernas, não? E eu morava perto do antigo RU. Então eu precisava da carteirinha para comer mais barato. Então era eu, a minha mulher e as duas crianças. A gente dividia, tinha 3 lugares para a gente comprar a comida. Então tirava num e dividia o prato aquele para os 2 filhos, e outro para minha mulher e outro para mim. Então a gente comia, mas logo eu comecei a gostar. E gostei tanto que aí, de repente eu me dei conta que para mim fazer o jornal tinha que ter um capital de giro muito grande para poder dizer alguma coisa, né? Então, em um grupo de teatro era muito mais, o capital de giro era menor, eu podia construir. E aí começou a ditadura, foi naquela época que eu entrei, então eu comecei a ver a possibilidade de fazer um teatro de resistência, um teatro de denúncia, né? Eu gosto muito de Brecht, eu fui um dos caras que, modéstia à parte, eu entendia muito de Brecht durante o curso. O nosso professor é o Gert Bornheim, e me entusiasmava muito, me dava muita coisa para ler sobre o Brecht. E então eu me joguei inteiro no teatro político, porque eu sempre gostei muito de política, né? E transformei. Aí foi a proximidade com o Teatro de Arena, com o Boal, com o Guarnieri, com aquele grupo que formou o Teatro de Arena, com aquela célebre uma jornada de teatro que eu sempre digo, nós vivemos uma revolução cultural, né, que foi o acesso do operariado de São Paulo, que trabalhava na indústria automobilística, com o crescimento da indústria automobilística, eles começaram a ser sujeitos à sua própria história e começaram a exigir uma cultura própria, que naquela época só existia o teatro o TBC, que era financiado pelos grandes latifúndios, não, pelos grandes industriais de São Paulo, né? O Matarazzo, etc, tal, e eles montavam espetáculos oriundos da Europa e traziam inclusive o Jane Rato, o Zimbinski, para fazer um espetáculo para eles que eles queriam ver, porque eles não podiam ir lá. E então essa juventude, essa turma toda que tinha uma força tremenda de resistência, resolveu criar o Teatro Arena e se fez um seminário para discutir a dramaturgia brasileira, e é onde se começou a escrever teatro. E a primeira peça que estourou ali foi a do Guarnieri, Eles Não Os Black Tie, que foi a descriminalização da greve, porque era crime, né? Que foi o tremendo daquele sucesso. Então, mas foi atendendo a ascensão de um operariado que começava a ser sujeito à sua própria história porque tinha dinheiro. Começou a participar economicamente, né? Que o pai e o Marx já dizia que o pai e a mãe das transformações sociais é o processo econômico, né? Então eles começaram a interceder. Então naquela época, em 60, né? Então eu vivi intensamente uma transformação, porque naquela época eu me lembro, então nós todos começamos a vestir macacão no teatro também, porque aquela história, aquela mistura daquele operariado e aquela forma de transformação. E até eu falo que nós sofremos agora, depois de 60 anos, uma outra transformação social. Foi quando metade da população brasileira ascendeu o consumo, né, que é o crescimento da classe C e D, que passaram a ser classe média. Então foi uma revolução social, porque o processo econômico, eles começaram a participar da economia, né? Inclusive a usar avião, a ter carro, e todo mundo de vida cultural. Tudo mudou, né? Então aí que eu digo, e eu te escuto, hoje eu sou PT, eu fui PMDB 10 anos, fui presidente do PMDB em Campo Bom durante 10 anos, né? Depois eu vi que eu estava deslocado, né? Então fui para o PT. Então eu acho que uma grande injustiça que se faz para essa grande revolução social é o PT não usar como a bandeira dessa transformação que houve, né? Que houve um erro, porque eles ascenderam, quando ascenderam, o partido,
o grupo dirigente do PT virou burocrata. Esqueceram de trabalhar ideologicamente esse pessoal que ascendeu. Então, quando ascendeu, em vez deles continuarem, deles aproveitarem as suas raízes culturais e para consolidar, não, eles assumiram a cultura da classe dominante, da classe dominante. Então, eles passaram a ser. Então, quando a gente vê o ódio, o PT, o antipetismo que dá, é fruto disso. Né? Porque eles não entenderam e foram bombardeados pela mídia, porque quando o Lula ganhou, que tentou 3 vezes, né, a 4ª vez conseguiu ganhar, foi o início da transformação social que houve no Brasil. Tá, teve os erros, teve todo esse negócio, mas que houve uma transformação social, foi. Então, eu digo, quando eu sempre falo muito, faço palestra por aí, e eu acho que isso tem que se ver, a Revolução Social. Eu vivi 2 revoluções sociais, que foi a primeira ascensão do operariado, e passou a ser proletário, com consciência proletária, que foi com a transformação em São Paulo, e eu fazendo teatro, né? E agora esta outra que aconteceu também, só que naquela vez nós construímos ideologicamente, que foi até que terminou nascendo o PT, e aí vai por aí todos os movimentos sociais no Brasil. E agora não. Eles cresceram, deram poder econômico e eles assumiram que começaram a querer Qual é consumir. que era naquele momento a relação que vocês tinham aqui com o Arena de São Paulo? Bom, trocavam informações constantemente, vocês estavam muito lá. Nós lá, eu sempre lá, eu sou sempre muito amigo do Arena. Inclusive, eu discutia muito no Arena. O que é uma grande sacanagem isso, né? Vocês do Teatro de Arena contra a Arena, né? Pois, não, é uma... Mas, claro que nos aproximamos pelo processo ideológico, também um pouco com os Excelsos, mas os Excelsos era muito porra louca naquela época, já. Né? Então, para nós, incomodava um pouco, embora muito amigo dos Excelsos também, Celso Martins, né? do Teatro Oficina. Né? Também no Rio de Janeiro, o pessoal do Opinião, né? do João das Neves, o Vianinha, essa turma toda, foram amigos nossos, né? Que a gente participou nessa discussão ideológica, inclusive em plena ditadura, no fim. Agora, a verdade, uns tiveram que fugir, outros foram no palco, com o próprio o Boal, que foi torturado na operação lá em São Paulo, né? E, no fim, ele foi embora, e eu fiquei por aqui sofrendo, porque eles queriam que a gente fosse embora, fugisse também de Porto Alegre, não? Então, por que tu não vai embora? Por que tu não vai embora? O meu lugar é aqui. Porque quando eu fui fundar o Teatro de Arena, eu fundei porque o nosso discurso, nós éramos 4 que terminamos o curso de arte dramática juntos, que era eu, a Alba Rosa, a Edviga Faller e a Araci Esteves. E nós temos um compromisso econômico aqui, porque nós ganhamos uma faculdade de graça. E antes da nossa turma, foi a primeira turma que ficou em Porto Alegre fazendo teatro profissional. Porque o cara terminava, a gente ficava até tarde da noite jantando e tal, e o pessoal de madrugada pegava o ônibus, que era muito caro o avião, e ia embora para São Paulo ou Rio tentar a vida por lá. Porque a vida não tinha não tinha aqui, cena, né? não tinha aqui. Então, nós fizemos, olha, nós temos um compromisso, temos que devolver para essa população que indiretamente pagou a faculdade para nós, através do nosso profissionalismo de fazer um teatro profissional em Porto Alegre. Eu quero saber a história dos bilhetinhos de amor que vocês recebiam, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje uma conversa de peso com Jairo de Andrade.